Boa tarde, um grande abraço aí. Gente, boa tarde, tudo bem? Nós vamos aqui, pessoal, fazer uma live, um estudo bíblico, teológico, porque no Antigo Testamento há poucas menções a demônios e a pessoas endemoniadas. Vamos meditar aqui sobre isso. Uma análise bíblica, histórica, teológica e cultural à luz das Escrituras. Professor, bacharel, mestre, doutor e PhD em teologia, Nelson Alves de Andrade. Eu pediria que vocês compartilhassem aí também com outras pessoas a nossa live. Uma questão muito interessante para a teologia bíblica é esta. Se o Novo Testamento apresenta diversos relatos de pessoas possuídas ou oprimidas por espíritos malignos, porque esse fenômeno parece aparecer com muito menos frequência no Antigo Testamento. É o que nós iremos meditar aqui, nós vamos vir aqui falar sobre este assunto. Deixa eu pegar algo aqui. E nos evangelhos nós encontramos Jesus expulsando espíritos imundos e realizando confrontos com poderes espirituais. Já no Antigo Testamento não encontramos uma narrativa equivalente em termos de frequência e descrição aos episódios de possessão demoníaca encontrada nos evangelhos. Boa tarde a todos vocês que estão entrando aí, tá? Compartilhem com outras pessoas. Dr. Fernando Veloso está aí. Então, o nosso assunto é justamente esse. Porque no Antigo Testamento há poucas menções a demônios e a pessoas endemoniadas. Uma análise bíblica, histórica, teológica e cultural à luz das Escrituras. E nós encontramos nos evangelhos Jesus expulsando. Deixa eu ver aqui. Muito obrigado, doutor Fernando Veloso. Um abração aí. Nós encontramos nos evangelhos Jesus expulsando espíritos demônios e há vários confrontos com os poderes espirituais. No Antigo Testamento nós não encontramos isso. Mas isso não significa, entretanto, que o Antigo Testamento desconheça completamente a existência dos seres espirituais malignos. É o que nós iremos ver aqui. O que existe é uma diferença importante de linguagem, contexto histórico, finalidade teológica e desenvolvimento da revelação bíblica. O Antigo Testamento não é totalmente silencioso sobre seres espirituais malignos. É importante começar corrigindo essa possível impressão. Embora não encontremos no Antigo Testamento uma demonologia desenvolvida como aquela observada no Novo Testamento. Existem referências a seres ou espíritos associados ao mal. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 32 e o versículo 17, nos diz o seguinte: sacrifícios oferecem aos demônios, não a Deus. E o termo hebraico empregado é shedim. A palavra aparece de maneira extremamente rara no texto bíblico hebraico, o que demonstra que o conceito existia, mas não ocupava posição central na teologia do Antigo Testamento. Salmo 103 e o versículo 37, o salmista retoma uma ideia semelhante: imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, porque no Antigo Testamento havia sacrifícios de crianças ao deus Moloque e a outros deuses, mas principalmente ao deus Moloque. E novamente nós encontramos a referência a Shedim. O contexto
extremamente importante, trata-se da idolatria. O interesse principal do texto não é explicar detalhadamente a natureza dos demônios, sua hierarquia ou seus métodos de atuação. E a preocupação central é: Israel abandonou o culto ao Senhor e passou a oferecer culto a outras entidades. E por incrível que pareça, nós vemos isso muito cheio, muito forte no Velho Testamento, o povo de Israel desviando-se dos mandamentos do Senhor, até colocando ídolos no templo, e até prostituição cultual havia no Velho Testamento, no Novo Testamento também. Mas no Velho Testamento nós vemos isso muito forte. Levítico capítulo 17, versículo 7, e os sátiros. Levítico 17, 7 menciona serem chamados em algumas traduções de demônios, enquanto em outras traduções empregam termos como sátiros. O hebraico ele utiliza seirim, e a palavra pode estar relacionada a seres representados na cultura religiosa antiga com características de animais ou figuras selvagens. Novamente nós encontramos aí uma forte associação com cultos pagãos. Muito obrigado a vocês que estão aí entrando, sejam todos bem-vindos, ok? Isso nos mostra algo super importante. A preocupação do Antigo Testamento não era desenvolver uma demonologia sistemática. Era principalmente denunciar a idolatria, a infidelidade a Yahvé. O espírito mau, nós vemos o espírito mau sobre Saul. Um dos textos mais interessantes está em 1 Samuel. Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, um espírito mau da parte do Senhor o atormentava. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Observe-se que o espírito do Senhor se retirou de Saul. Então agora o que havia na vida de Saul era um espírito mau e enviado da parte do Senhor. Esse texto ele merece muita atenção. A expressão hebraica é frequentemente traduzida como espírito maligno ou espírito mau. Entretanto, não devemos simplesmente transportar para esse texto o conceito de possessão demoníaca desenvolvido nos evangelhos. O texto apresenta-nos uma situação de perturbação espiritual e psicológica de Saul, mas não descreve um exorcismo nos moldes encontrados posteriormente no Novo Testamento. Temos o caso de 1 Reis, capítulo 22, que é outro episódio extraordinário que aparece na narrativa envolvendo o rei Acabe. Em 1 Reis, capítulo 22, Micaías descreve uma visão celestial na qual aparece um espírito que se apresenta para atuar como espírito de mentira diante dos profetas de Acabe. E o texto apresenta uma realidade espiritual bastante complexa. Mas, novamente, não temos uma narrativa de uma pessoa possuída por um demônio, no sentido que nós vemos isso tipicamente nos evangelhos. Temos uma visão da corte celestial e uma discussão sobre julgamento e engano. E Satanás? Também encontramos Satanás no Antigo Testamento. O exemplo mais conhecido é o livro de Jó. Em Jó, capítulo 1 ao capítulo 2, Satanás aparece como uma figura celestial que questiona a integridade de Jó. Inclusive o Dr. Fernando Veloso, e pastor também, doutor psicanalista, uma série de títulos que o Dr. Fernando Veloso tem, ele pregou sobre o livro de Jó e pregou de uma forma assim, bem tranquila, bem legal, bem compreensiva. Parabéns ao Dr. Fernando Veloso. É importante observar que a concepção
ou seja, a concepção de Satanás no Antigo Testamento, não aparece desenvolvida exatamente da mesma forma que nós encontramos no Novo Testamento. E a compreensão bíblica do mal espiritual apresenta um desenvolvimento progressivo. Então, por que não existem muitos endemoniados no Antigo Testamento? Essa é a questão central. Podemos apresentar pelo menos 7 razões teológicas e históricas. A primeira delas, a revelação bíblica é progressiva. Uma das explicações teológicas clássicas é o conceito de revelação progressiva. A Bíblia não apresenta todas as doutrinas com o mesmo nível de detalhamento desde Gênesis até Apocalipse. Há desenvolvimento, por exemplo, a compreensão da vida após a morte se desenvolve, a compreensão messiânica se desenvolve, a compreensão do reino de Deus se desenvolve, a compreensão sobre anjos, poderes espirituais se desenvolve, a compreensão sobre Satanás também, a expectativa da ressurreição se desenvolve. Portanto, não devemos exigir que o Antigo Testamento utilize a mesma linguagem demonológica encontrada no Novo Testamento. O Antigo Testamento estava combatendo principalmente a idolatria, que é o ponto central, é o ponto fundamental. O mundo antigo estava repleto de religiões e divindades. Israel vivia cercado por cananeus, egípcios, mesopotâmicos, fenícios, moabitas, amonitas, filisteus, povos aramaicos. Cada cultura citada aqui possuía suas próprias concepções sobre divindade e seres espirituais. E o Antigo Testamento não pretendia oferecer uma enciclopédia dessas entidades. Sua mensagem central era: o Senhor é Deus e Israel deve adorá-lo. Por isso, o foco principal está na aliança, na santidade, idolatria e fidelidade a Deus. O Antigo Testamento evita desenvolver uma cultura de demônios. Esse ponto é extremamente importante para uma reflexão pastoral. O Antigo Testamento não estimula Israel a ficar procurando demônios em todos os acontecimentos. Ao contrário, existe uma preocupação muito forte em evitar essas práticas mágicas, adivinhações e consultas a entidades espirituais. Por exemplo, nós vemos Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 ao 12, que condena práticas como adivinhação, feitiçaria, encantamentos, consultas aos mortos, práticas ocultistas. Isso revela uma característica importante da espiritualidade israelita. O centro da fé deveria ser Deus e não o fascínio pelo mundo espiritual. Vejamos aqui o Novo Testamento muda o cenário. Hello? Quando chegamos aos evangelhos, nós encontramos uma mudança extraordinária. Jesus começa o seu ministério anunciando: o reino de Deus está próximo. Imediatamente aparecem confrontos com espíritos malignos. Isso não deve ser interpretado simplesmente como se os demônios não existissem no Antigo Testamento e depois tivessem aparecido no Novo Testamento. A questão é muito profunda. O Novo Testamento apresenta a chegada do reino de Deus em Cristo. Vejamos aqui Jesus e os espíritos impuros. Nos evangelhos, nós encontramos, vou apenas citar aqui, em Marcos capítulo 1, 21 ao 28, Marcos capítulo 5, 1 ao 20, Marcos capítulo 7, 24 ao 30, Marcos 9, 14 ao 29, Mateus 8, 28 ao 34, Lucas capítulo 4, versículo 31 ao 37,
e Lucas capítulo 8, versículo 26 ao 39. Nesses relatos aparecem expressões como espírito imundo, espírito maligno, demônio e possessão demoníaca. E Jesus ordena que esses espíritos saiam. Por que isso acontece tanto nos evangelhos? Porque os evangelhos apresentam uma realidade teológica específica, a chegada do reino de Deus. Jesus não está simplesmente realizando exorcismos. Os exorcismos funcionam como sinais da autoridade do reino de Deus sobre os poderes que escravizam o ser humano. Veja Lucas capítulo 11, o versículo 20. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Isso é extremamente importante. O exorcismo não é apresentado como um espetáculo. É sinal de que o governo de Deus está entrando em confronto com as forças do mal. E Jesus, ele não transforma demônios no centro da sua mensagem. Existe um equilíbrio muito importante. Embora Jesus expulse demônios, sua mensagem não é prestem atenção aos demônios. Jesus não fazia show com os demônios. Sua mensagem é arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O foco continua sendo Deus, sendo o reino, arrependimento, fé, amor e salvação. E isso possuía uma grande relevância pastoral, né? Naquela época. E isso é muito necessário nós compreendermos, porque há uma relevância muito forte pastoral atualmente. Vejamos a diferença entre Antigo e Novo Testamento. Podemos sintetizar assim: o Antigo Testamento é referência mais escassas, no Novo, muitas referências. No Antigo Testamento nós temos uma linguagem hebraica, no Novo Testamento nós temos uma linguagem grega. O Antigo Testamento tem ênfase na aliança, o Novo Testamento é ênfase no reino de Deus. O Antigo Testamento forte combate à idolatria. No Novo Testamento, nós vemos o confronto direto com espíritos malignos. Não há sistemas ou sistema detalhado de demonologia mais desenvolvida. Poucos relatos, vou repetir aqui, no Velho Testamento não há sistemas detalhados de demonologia. No Novo Testamento nós temos uma demonologia mais elevada. No Velho Testamento nós temos poucos relatos semelhantes à possessão. Já no Novo Testamento nós vemos vários relatos de endemoniados. No Antigo Testamento nós temos ênfase na fidelidade a Yahvé. E no Novo Testamento a ênfase é na autoridade de Jesus. Vejamos aqui o período entre o Antigo e o Novo Testamento. Aqui existe um elemento histórico importantíssimo. Entre o período do Antigo Testamento e o surgimento do Novo Testamento, ocorreu um grande desenvolvimento da literatura e da reflexão judaica sobre anjos, sobre demônios, sobre Satanás, espíritos caídos, batalha espiritual e mundo espiritual. Durante o chamado período do Segundo Templo, essas ideias aparecem com muito mais elaboração em diversos textos judaicos. Isso ajuda a explicar por que o ambiente religioso encontrado nos evangelhos apresenta uma linguagem demonológica mais desenvolvida. Vejamos aqui, Daniel é uma ponta importante. O livro de Daniel apresenta uma realidade espiritual bastante desenvolvida. Daniel 10 descreve um conflito envolvendo seres espirituais associados aos reinos da Pérsia e da Grécia. Ali aparece uma dimensão que poderíamos chamar de conflito espiritual associado às estruturas históricas.
Isso é extremamente relevante para uma teologia da batalha espiritual. O texto sugere uma relação entre mundo espiritual, acontecimentos históricos, povos e impérios. Entretanto, novamente Daniel não descreve essas pessoas endemoniadas da maneira como nós encontramos no Novo Testamento. E por que o Novo Testamento usa demônio? A palavra portuguesa demônio deriva do grego daimonion. Nos evangelhos, o termo aparece frequentemente em contextos relacionados à opressão e possessão. É importante não simplesmente procurar a palavra portuguesa demônio no Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito principalmente em hebraico e possui outro vocabulário. Nós encontramos termos como Shedim, Sheirim, Roach Ra, que é espírito mau, Satanás. E esses espíritos, esses seres espirituais, estão associados a diferentes contextos. Sejam bem-vindos todos vocês que estão entrando aí, ok? Portanto, existe uma questão de linguagem e tradução, além da questão teológica. Vejamos, a possessão demoníaca e doença são a mesma coisa? Possessão demoníaca e doença são a mesma coisa? Não. Esse ponto exige muito cuidado. Os evangelhos distinguem em vários lugares doenças de espíritos malignos. Por exemplo, em Mateus capítulo 4, versículo 24, apresenta separadamente pessoas enfermas e pessoas atormentadas por demônios. Isso demonstra que o texto bíblico não simplesmente chama toda doença de possessão. E ao mesmo tempo uma leitura responsável. Boa tarde, boa tarde. Deixa eu ver aqui uma toalhinha que eu estou com muito calor. Ao mesmo tempo, uma leitura responsável hoje também não deve transformar automaticamente qualquer comportamento psicológico ou neurológico em possessão demoníaca. Neurociência e demonologia. Como fazer um diálogo responsável? Aqui está uma questão muito importante para um estudo teológico contemporâneo. A neurociência, ela investiga o cérebro, o sistema nervoso, comportamento, emoções, percepções, memória, transtornos neurológicos e psicológicos. E a Bíblia investiga Deus, revelação, espiritualidade, pecado, salvação, mundo espiritual, reino de Deus. Portanto, não devemos dizer toda experiência descrita como possessão é uma doença neurológica. Mas também não devemos dizer toda doença neurológica é possessão demoníaca. É necessário nós compreendermos muito bem isso. E essas duas afirmações são reducionistas. Uma abordagem responsável reconhece que a experiência humana pode ser complexa e que diferentes campos científicos e teológicos fazem perguntas diferentes. Uma hipótese teológica muito interessante. Podemos formular uma hipótese para estudo. Por exemplo, o silêncio relativo do Antigo Testamento sobre pessoas endemoniadas pode ser explicado não pela ausência absoluta da crença em seres malignos, mas pelo fato de uma revelação veterotestamentária possui outra ênfase teológica. Observem aqui. O Antigo Testamento
Ele está especialmente preocupado com quem é Deus, quem é Israel, qual é a aliança, como Israel deve viver, como evitar a idolatria, como permanecer fiel ao Senhor. Esses e outros assuntos. Alguém está falando aí, eu não acredito em demônios. Não somente você, mas muitas pessoas não acreditam, ok? Ok, pode abrir aí. Peraí, tá? Não acreditam em demônios. Então nós vemos aqui, os poderes espirituais, eles são fortíssimos. Ô Douglas, vejamos o significado teológico do exorcismo, dos exorcismos de Jesus. Só um momento aí, tá, pessoal? Ok, pessoal, estou aqui novamente, tá? Então, como alguém falou, eu não acredito em demônios. Tem muitas pessoas também que não acreditam, né? Mas isso não significa que eles não existam. Eu creio e ensino sobre isso, ok? O fato de alguém não crer em algo não significa que a coisa não aconteça ou não exista. Eu respeito a ideia de cada um. Muito obrigado aí pela sua contribuição, ok? Então, o significado teológico dos exorcismos de Jesus. Essa talvez seja a principal conclusão do estudo. Os exorcismos de Jesus não devem ser vistos apenas como fenômenos sobrenaturais isolados. Eles possuem significado cristológico. Eles revelam quem Jesus é. Quando um espírito maligno ele reconhece a autoridade de Jesus, o texto está demonstrando que Cristo possui autoridade sobre o mundo espiritual. Assim, o centro da narrativa não é o demônio. O centro é Cristo. Essa distinção é fundamental. Então vamos aqui à nossa conclusão. Oi, Nelson, manda beijo pra Paula Tejano. Um beijo não só para você, mas para todos aí, tá? A nossa conclusão aqui, o Antigo Testamento, ele não é completamente silencioso sobre os demônios ou espíritos malignos. Existem referências a Shedim, a Sherim, espíritos maus, Satanás e outras realidades espirituais. Entretanto, essas referências, elas são relativamente poucas e não apresentam uma demonologia sistemática, nenhuma quantidade de relatos de pessoas endemoniadas comparável àquela que nós encontramos no Novo Testamento. Isso pode ser compreendido a partir de diversos fatores. Primeiro, existe uma diferença de contexto histórico e cultural. Segundo,
existe uma diferença de vocabulário entre o hebraico do Antigo Testamento e o grego do Novo Testamento. E terceiro, existe conceito teológico de revelação progressiva. Ok? Quarto, o Antigo Testamento concentra grande parte de sua atenção no combate à idolatria e à infidelidade da aliança. Quinto, entre o Antigo e o Novo Testamento ocorreu um significativo desenvolvimento da reflexão judaica sobre anjos, sobre demônios e o mundo espiritual. Finalmente, os evangelhos apresentam uma realidade nova, manifestação do reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, quando Jesus expulsa demônios, o acontecimento possui uma mensagem maior. O poder do reino de Deus está entrando na história e confrontando aquilo que escraviza o ser humano. E assim nós podemos concluir: o Antigo Testamento não ignora o mundo espiritual. Ele simplesmente não o transforma no centro da sua teologia. E o Novo Testamento amplia essa dimensão ao mostrar que em Cristo a autoridade de Deus confronta diretamente as forças do mal. E para uma teologia cristã equilibrada, portanto, nem devemos negar a dimensão espiritual apresentada pelas Escrituras, nem permitir que a demonologia ocupe o lugar central que pertence a Deus e a Cristo. O centro da Bíblia não é Satanás. Ok? Pode deixar, meu amigo, pastor, psicólogo, psicanalista, Dr. Fernando Veloso. Ok? Eu sempre estou orando pelo Senhor e por mim também. O centro da Bíblia não é Satanás. Ok? Nós observamos na época atual, existe muita... Eu fiz curso sobre demonologia, estudei muitas coisas sobre isso. Tem muitos livros bons que falam sobre isso. Mas, na realidade, a nossa pregação, ela deve ser cristocêntrica. A verdadeira pregação, a ênfase dela é Cristo, ok? E aqui eu tenho as referências que eu sempre mostro, as referências consultadas, ok? Claro, a Bíblia Sagrada, ao meio da Revista Atualizada, a Bíblia de Jerusalém, Novo Comentário Bíblico São Jerônimo. Aqui nós temos vários autores, ok? Murphy Holland, Joseph Fittiesman e Raymond Brown. E nós temos de James Duane, Jesus and the Spirit, a Study of the Religious and the Charismatic Experience of Jesus and the First Christian and Reflected in the New Testament. E também nós temos Jesus and His Contemporaries, de Greg Evan. Também The Gospel of Matthew, a Socio-Rhetorical Commentary, de Craig Canyon. E outros livros também, aqui vários livros que são realmente em inglês, ok? Muitas referências aqui. E textos desse estudo, Levítico 17, versículo 7, Deuteronômio 18, 10 a 12, Deuteronômio 32, 17, 1 Samuel 16, 14 a 23, 1 Reis, livro de Reis, capítulo 22, 19 a 23, Jó, capítulo 1 ao 2, Salmos 106, 37, Daniel, capítulo 10, Marcos, capítulo 1, versículo 21 ao 28, Marcos, capítulo 5, versículo 1 ao 20, Marcos, capítulo 9, 14 ao 29, várias referências bíblicas, ok? Então, observe aqui que nós temos aqui um apanhado, e eu espero que você tenha compreendido, que você tenha gostado. Tranquilo?
Vejam bem, eu vou fazer outra live daqui a pouco. Ok? Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Eu vou salvar esta live, colocar no Facebook. Do Facebook eu vou transportá-la ao YouTube. E alguém aí falou que não crê em demônios. Eu disse que muitas religiões na realidade não crê na existência dos demônios. Mas não acreditar em algo não é por si só uma prova de que aquilo não existe, ok? Podemos expressar essa ideia de uma maneira filosófica. A ausência de crença em uma realidade não constitui necessariamente prova da ausência dessa realidade. Aplicando isso no campo religioso, uma pessoa pode dizer: eu não acredito em Deus, eu não acredito em demônios, eu não acredito em anjos, eu não acredito em milagres. Essa afirmação, ela revela a posição ou a convicção daquela pessoa, mas não demonstra logicamente que o objeto da afirmação seja inexistente. Por exemplo, eu não acredito em determinada coisa. É diferente de tenho evidências suficientes para demonstrar o que determinada coisa não existe. São afirmações epistemologicamente diferentes. No caso dos demônios, isso se relaciona diretamente ao nosso estudo sobre demônios no Antigo Testamento. E se alguém disser, eu não acredito em demônios, a resposta acadêmica é a seguinte: a descrença individual não constitui por si mesma uma demonstração da inexistência dos demônios. No máximo, expressa uma posição pessoal diante de uma questão cuja avaliação depende dos pressupostos filosóficos, teológicos e, conforme o caso, das evidências consideradas. Por outro lado, também é super importante manter o rigor. Não acreditar em algo não prova que seja falso, mas acreditar em algo também não prova automaticamente que seja verdadeiro. Essa distinção é fundamental para um trabalho científico. Então, a incredulidade do indivíduo não possui força ontológica para determinar a existência ou inexistência do objeto em que ele não crê. Não acreditar não é o mesmo que provar que não existe. Ou uma outra formulação bem teológica: a realidade não depende da nossa capacidade de reconhecê-la, mas aquilo que alguém não consegue perceber, compreender ou aceitar não deixa necessariamente de existir por causa da sua incredulidade. Então cada um tem a sua forma de pensar, a sua forma de crer, a sua forma de atuar. Crê ou não crê, eis a questão, né? Beijo para todos vocês, um abração, e eu vou só trocar de camisa e vou fazer outra live. Um teor totalmente diferente, que vocês que estão